Olá, mais saúde no ar com um tema muito importante para você aí de casa. É isso aí, Caterine. E hoje nós vamos falar sobre nutrição de cães e gatos. Muito legal, hein? Não percam. Com a humanização dos animais domésticos, as prateleiras das pet shops ganharam inúmeras opções, inclusive de alimentos. Tem várias opções aí de rações, petiscos, inclusive agora também alimentos caseiros, uma tendência aí para muitos tutores. Sobre o que nós vamos falar então? Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a nutrição dos cães e gatos. E nós trouxemos aqui a doutora Carla, que ela é nutricionista, trabalha com isso. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. A doutora Carla Maion, ela é médica veterinária do Hospital Veterinário Pet Care, é nutricionista de cães e gatos. Seja muito bem-vinda. Hoje o bate-papo vai render, né? Vai sim. Olá, Caterine, olá, Marcelo. Obrigada pelo convite. Acho que é um tema bastante importante. Muita gente tem dúvida. Eu atendo muitas pessoas que têm dúvidas simples e dúvidas um pouco mais importantes. Acho que a gente vai trazer bastante assunto legal para todo mundo hoje. Essa que é a intenção, trazer informação e de qualidade, para as pessoas saberem o que fazer na hora de decidir de dar uma ração ou um alimento caseiro. A Carla vai ajudar a gente aqui, né, Carla? Então vamos começar, doutora, justamente por essa deixa aí do Marcelo, falando sobre essa dúvida agora, ração ou alimento caseiro? É bem legal a gente falar sobre isso. A diferença entre eles é o processo que foi feito, né? Se foi feito em casa, se foi feito numa cozinha industrial, se foi feito pela indústria. Em geral, as dietas são equivalentes, porque elas têm que ser completas e têm que ser balanceadas com tudo que o pet precisa. Se não for, já não é um alimento interessante. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a comida caseira exige alguns cuidados. É um alimento perecível, é um alimento que tem uma validade mais curta, é um alimento que provavelmente a pessoa vai cozinhar na casa dela, e a gente passar a transferir essa responsabilidade para o tutor é complicado. A gente tem que saber exatamente quem vai fazer aquilo, quem vai ser responsável por aquele alimento, para não trazer nenhum risco de saúde, de desnutrição, de excesso ou de deficiência, de nutrientes para aquele pet. E são alimentos específicos também. Há restrições voltado aí para a alimentação dos cães e dos gatos. Sim, são alimentos diferentes. Então, os cães e os gatos têm diferenças nutricionais muito importantes, a começar aí pela proteína. Então, os gatos têm 11 aminoácidos essenciais, enquanto os cães são 10. O que é isso? Então, todo dia eles têm que ingerir 11 ou 10 aminoácidos diariamente, todos os dias, fixo na dieta, Então, um gatinho pode comer a ração do cachorro? Não, porque vai faltar um. Quem que é esse um? É a taurina, É muito importante. A falta dela pode levar a lesões oftálmicas, cardíacas, então o gato vai ter problemas nutricionais na falta desse aminoácido. E o cão pode comer a ração do gato? Até pode, Não tem necessidade, porque o cão tem um alimento próprio para a espécie, mas numa situação ali de roubou a comida do gatinho, não tem problema. Os cães têm um hábito alimentar diferente dos gatos. Então, os cães geralmente comem aí 2 a 3 porções diárias de alimento. Os gatos não, os gatos gostam de petiscar. Então, eles fazem várias pequenas refeições ao longo do dia. Então, deixar o alimento disponível para o gato é muito interessante, desde que ele não coma toda a porção de uma vez, Senão ele vai ficar todo o período restante do dia sem comer nada, E aí cada um sabe comer o gatinho que tem em casa, Mas, ou fracionar e oferecer em várias porções, até para o alimento ficar mais fresco para o gatinho, Mas para os cães, a gente orienta a sempre seguir ou o que está no rótulo da embalagem, Que já tem um ponto de partida naquele alimento, ou consultar o veterinário e perguntar quanto que ele deve oferecer para o pet dele. Esses cálculos que a gente faz, e são vários os cálculos, eles são influenciados por nível de atividade física, se o pet é castrado ou não é castrado, se ele é filhote, se ele é um adulto, se ele é um velhinho, se ele teve algum problema de saúde recente, se ele está tratando algum problema crônico, por exemplo, uma alteração nos rins, uma alteração cardíaca ou até um tumor, isso tudo influencia no metabolismo. Então, existem vários cálculos que a gente faz para saber quantas calorias a gente vai oferecer para ele e, dessa forma, a gente consegue exatamente oferecer sem faltar e nem sobrar.
né? Para os gatos, a gente, quando tem mais de um, é um pouquinho mais difícil calcular quanto cada um vai comer, né? Mas seguindo a embalagem, não tem erro, tá? Aproveitando a deixa, Carla, que você disse que dependendo do problema que o animal tiver. Então, assim, hoje a gente tem várias rações também para a parte de patologias, né? Rações específicas para animais nefropatas, cardiopatas, com diabetes. Fala um pouquinho sobre isso, o que você acha, como é que é esse mercado dessas rações? É uma recomendação? Sim. Se você acha que é melhor fazer uma comida caseira para esses pacientes doentes, qual que é a sua opinião? Hoje o mercado pet cresceu, né? Na verdade não hoje, mas há muitos anos ele vem crescendo. A indústria trouxe, assim, uma evolução muito grande na nutrição de cães e gatos, né? Porque existe uma pesquisa inserida muito grande, tecnologia de fabricação. Então, hoje a gente tem disponível alimentos específicos para algumas doenças, né? Então, como você falou, para nefropatas, para pacientes alérgicos, para pacientes diabéticos, para pacientes que são, por exemplo, com alterações digestivas, né? Até alterações neurológicas a gente tem hoje alimento específico, que é um avanço incrível, né? Então, a indústria trouxe essa tecnologia para os nossos pets, para quê? Para a gente tratar melhor, manter eles mais tempo controlados, né? E o que muda nesses alimentos? São alimentos que vão ajustar alguns sais minerais, né? Principalmente fósforo, sódio, níveis de proteína, níveis de gordura. Por exemplo, num diabético, a fibra é muito importante. Então, para ele não ter pico nem vale de glicemia pós-refeição. Então, a fibra é muito importante. A indústria consegue trabalhar esses detalhes naquele tipo de afecção e fazer com que o animal tenha um controle melhor. Né? Exatamente. Isso eu acredito que seja mais difícil de fazer com um alimento caseiro, né, Carla? É um pouco mais difícil, não é impossível, precisa de um especialista, tá? Para fazer pra não faltar também, né? Para fazer essa formulação, não é simplesmente ver o que tem em casa e montar um alimento ali, cozinhar, ou frango, arroz e cenoura, não é assim. Precisa ter um balanço de nutrientes para não ter nem falta, nem excesso de nada. Então, doutora, até aproveitando a sua resposta, os suplementos, eles entram também nessa balança? Suplementos Sim. são indicados? São super indicados. Na ração, né, a indústria já coloca um premix de vitaminas e minerais. Isso é fixo, isso é obrigatório, tá? Na dieta caseira, quando a gente faz em casa ou quando alguma empresa que tem cozinha industrial faz, ela tem que colocar isso, né? Porque senão a gente vai deixar de oferecer vitaminas importantes, minerais importantes e aqueles aminoácidos que a gente comentou que são essenciais também vão entrar nessa formulação fixa. Uma pergunta, Carla, para quem tem um pet, uma pessoa, ela pode querer fazer uma comida ela mesma? Como que ela vai fazer para conseguir atingir todos esses níveis que você está colocando de vitaminas, sais, minerais? Eu acho que é mais difícil de conseguir uma nutrição adequada. Mas, ela pode? Qual é a sua opinião sobre isso? Marcelo, é uma coisa que muita gente me pede. Tem muitos tutores hoje que querem fazer o alimento para o seu pet. Eu fico preocupado em faltar, né? Sim, eu também. Então, assim, quando o tutor me procura, eu quero cozinhar para o meu cachorro, eu sempre dou assim, uma orientação geral do que é fazer o alimento, o custo que isso traz, o trabalho que ele vai ter de estocar, de pesar, né? Então, não é simplesmente pôr tudo na panela e cozinhar, tá? Então, eu quero fazer um alimento para o meu pet. Posso. A gente faz uma fórmula, ele vai seguir como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, ele tem que colocar naquela sequência cada ingrediente num tipo de textura para que a digestão seja muito boa, né? E a gente não deixe nada faltando, tá? Então, existem os suplementos que a gente tem que usar. E outra coisa importante, que eu acho que na dieta caseira é bom a gente ressaltar. O animal que está comendo a comida caseira, ele tem que comer tudo do prato, tá? É igual criança, não é só a batata frita. Então, tem que comer todos os alimentos que estão ali, né? E se o pet já é muito seletivo, já é aquele pet que tem um apetite um pouco mais caprichoso, só quer a carninha, só quer a batatinha, né? Escolhe e sobram nutrientes, sobram ingredientes no pratinho, a dieta caseira talvez não seja mais indicada, tá? Então, eu costumo sempre falar para os meus clientes, se ele começar a separar o alimento, ou a gente vai ter que processar e fazer como se fosse um creme, um purê, e às vezes eles não gostam muito disso, da textura, ou a gente vai ter que passar para uma ração.
Doutora, só para a gente então finalizar esse primeiro bloco, eu tenho uma perguntinha aqui da Ana Laura Souza, de Barueri, e aí ela fala que às vezes exagera no petisco. Qual é a recomendação quanto aos petiscos aí de vez em quando durante o dia? Ana Laura, petiscos a gente pode usar até 15% do que a gente dá de alimento no dia. Então vamos supor, se ele come 100 gramas de ração por dia, até 15 gramas, uma colher de sopa de petisco. Senão, você vai começar a deixar seu pet um pouquinho mais gordinho do que ele é, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque o excesso de extras, lembrar que o petisco é um extra, é só um bônus ali, um reforço positivo, porque ele fez uma coisa certa, ele se comportou, né, agradou, enfim. Então tomar cuidado, porque o excesso também pode trazer ao sobrepeso. Pois é, já deu para ver que a doutora Carla entende muito bem do assunto e, portanto, nós fomos acompanhar a rotina na Pet Care de uma nutricionista de cães e gatos. O Mais Saúde está no Pacaembu, mais precisamente em uma das unidades do Pet Care, o hospital veterinário que foi fundado no início dos anos 90. Dos cerca de 100 profissionais que atualmente compõem o quadro de especialistas do Pet Care, está a doutora Carla. E vamos então acompanhar um pouquinho da rotina da profissional. A minha rotina, então, é atender os pacientes do hospital, né, com a visão nutricional. Então, a gente tem uma avaliação física inicial, depois a gente faz a avaliação de todos os exames que ele teve, né, recentemente, o histórico dele. Diante disso, a gente traça um protocolo de tratamento de suporte nutricional, né? A gente tem uma série de escalas aí de marcadores para fazer isso, então análises de bioquímicos, análises de função hepática, renal, própria série vermelha do sangue, que auxiliam a gente a ter uma ideia de como ele está bem nutrido ou mal nutrido. Né? Então, em cima disso, a gente vai trabalhar cada nutriente ou cada dieta específica, né, para tentar melhorar aquele sintoma ou aquele problema que ele tem no momento ou uma alteração crônica. A gente chama de nutrição clínica porque a gente trabalha junto com a clínica. Né? Então, independente de ter alguma patologia associada, a gente consegue melhorar cada fase de vida. E quando o paciente tem algum problema de saúde, a gente atende diversas patologias, obesidade, problemas urinários, problemas crônicos como doença renal, doença cardíaca, doenças hormonais. A gente também consegue dar um suporte muito bom através da nutrição. E é importante salientar que a nutrição ela é parte do tratamento. Né? Então ela pode tanto auxiliar o paciente a se recuperar, a ter uma boa qualidade de vida, a ter um bom desempenho, ou se ela não for bem feita, né, ela pode também trazer prejuízos, pode fazer com que o pet não evolua bem naquele momento da vida dele, né, e se antecipe aí a problemas de saúde. Tanto alimentos feitos em casa, dietas caseiras, quanto dietas comerciais. A gente tem uma variedade muito grande hoje de produtos, né, e de alternativas. Então existem formas de ajustar cada patologia, um perfil de nutrientes específicos, um perfil de dieta, né, uma forma mesmo de oferecer aquele alimento para que o animal tenha saciedade, tenha qualidade de vida, tenha uma boa digestão, né, tenha um desempenho muito bom naquele momento da vida dele. O que me encanta nessa área de nutrição clínica é ver o resultado. Então, ver o pet comendo, ver que ele está bem, que ele recuperou as qualidades dele, que ele está com um pelame bonito, que ele tem saúde, que ele está vivendo bem, né? E o feedback que os clientes dão, que é incrível, assim, é uma coisa que é falar, doutor, ele tá muito bem, doutor, as fezes melhoraram, doutor, ele não vomita mais, doutor, o pelo tá incrível, tá bonito, ele nunca esteve assim, que bom que eu te conheci. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Eu estudo muito para oferecer o melhor que eu posso para os meus pacientes e toda vez que eu tenho um feedback bom desse, é uma coisa que enche meu coração de alegria e só faz eu querer melhorar e oferecer mais e o melhor sempre. Muito bom, né? A gente acompanhou um pouquinho da rotina da doutora Carla. Obrigada por ter recebido a gente. Obrigada a vocês. São sempre muito bem-vindos lá. Quando precisarem, quiserem, as portas estão abertas. Muito bom, doutora. Então, no próximo bloco, a gente fala até sobre obesidade e outros temas aí muito pertinentes. Super importante falar sobre obesidade daqui a pouco. É isso aí.
Segundo bloco do Mais Saúde no Ar com a doutora Carla. No primeiro bloco nós falamos bastante aí sobre as rações, alguns tipos de alimentos adequados e a alimentação caseira. E agora, doutor? Agora eu vou tocar alguns temas importantes, doutora. A gente sabe que hoje, né, os cães, eles têm uma vida muito pacata, perto do que eles, né, viviam na sua origem, na selva lá. Então acaba que o proprietário deixa o alimento ali à vontade, toda hora tem comidinha no prato, e aí vem o quê? A obesidade. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre obesidade canina? Acho que é um assunto que se aborda todo dia, né? É muito importante falar sobre isso. Todos os dias, Marcelo. Na verdade, a vida deles hoje é muito boa, né? Tem comida à vontade, não precisa se esforçar para conquistar nada, né? Antigamente os cães ganhavam um lar, ganhavam comida, ganhavam proteção quando trabalhavam. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Então o hábito deles também mudou muito. E hoje, quando a gente tem um pet domiciliado e cada vez em ambientes menores, né? A nossa rotina é muito intensa, então muitas vezes o tutor não consegue levar ele para atividade física com um tempo importante, né? A gente acaba criando um pet um pouco mais sedentário. Então, a rotina do tutor afeta diretamente na alimentação e na qualidade de vida dele? Diretamente. Existem estudos mostrando, né, o perfil do tutor com o perfil do pet dele e essa semelhança entre tanto o score corporal, né, os níveis de ambos. De ambos, exatamente. Então existe esse paralelo, né? Então quando o tutor é mais ativo, faz mais atividade física, se cuida mais, ele tende a ter um pet com o mesmo perfil e o contrário a mesma coisa. Então, o hábito, né, em que esse pet vive, em que ambiente ele está, se é um ambiente que tem área externa, se é uma casa, uma chácara, uma firma, que ele pode se exercitar, ele vai ter um gasto maior de energia, né, e o contrário também. Então, se é um pet que mora em apartamento, que pouco sai. Que é a maioria hoje, né? A maioria, né? A gente está numa cidade verticalizada, então a gente acaba tendo pouco acesso a parque, existe a violência, né? Infelizmente, os índices de roubo aumentaram muito, né? De roubo de cães. Então, eu tenho muitos clientes que não saem na rua com seus pets por medo. E aí a gente acaba tendo um segundo problema, né? Que é um pet pouco ativo, que tem alimento à vontade. Os alimentos, em geral, são cada vez mais calóricos e a gente pode desenvolver, né? Incentivar uma obesidade, que é a principal doença nutricional da atualidade. Mas o próprio tutor, ele pode controlar essa comida? Ah, meu pet ele tá, eu tô sentindo, eu tô vendo, né, que aquele eu tô vendo ele um pouquinho mais gordinho. Ele corta a comida? Ele pode fazer isso por conta própria? Ah, eu vou, ao invés de colocar 2 doses ou preencher seu potinho todo, eu vou colocar metade. Ele pode ter essa... Se o tutor quiser diminuir assim 10% da quantidade, ou reduzir os petiscos, ou aumentar a atividade física, ele já vai conseguir um bom resultado. Para nutricionista, qual é considerado uma obesidade num cão? De 10 a 15% acima do peso ideal, a gente considera sobrepeso. Acima disso já é um paciente obeso, né? E a gente não pode ter medo de falar quando ele está obeso. Às vezes o tutor fica meio assim, ai, mas ele está obeso, porque isso é um problema, isso traz outras afecções, outras patologias articulares, respiratórias, vasculares. Então, assim, é um pet que vai desenvolver outros problemas somente porque ele está gordinho. E que atitude você toma nesse momento, Carla? Quando eles chegam no atendimento, num score de obesidade, a gente 30% acima do peso. O próprio tutor já sabe que ele tem que tomar uma medida ali imediata, né? Ele já tem queixas, o animal já não se locomove tão bem, já tem uma dificuldade respiratória, fica ofegante. Então, o tutor já sabe. E aí a gente tem que tomar as medidas que eu divido em 3 pilares. O primeiro deles é a dieta. A gente vai escolher uma dieta hipocalórica. Não tem dieta milagrosa, né? Então, a gente tem que fechar um pouquinho a boca, usar uma dieta hipocalórica. O número de refeições é muito importante, então, em geral, a gente dobra o número de refeições que aquele pet faz. Para quê?
mais saciedade, um animal que não vai ter tanta procura por alimento nos intervalos. Quando ele faz mais refeições, ele tem um gasto energético maior. Então, quando a gente aumenta o número de refeições, a gente também trabalha o metabolismo dele, né? A gente faz com que ele gaste mais energia no repouso, tá? Então, aquelas dietas de 3 em 3 horas, né? Isso tem todo o sentido. Não que você precise dar de 3 em 3 horas uma porção para o seu pet, mas pelo menos dobrar o número de porções que ele já faz. Quem comia 2 vezes por dia vai passar a comer 4 vezes. E o terceiro, e não menos importante, pilar na perda de peso é a atividade física. Não tem emagrecimento sem atividade física. A não ser que esse pet tenha alguma paralisia, alguma deficiência, né? Mas aí a gente tem também serviços de reabilitação que vão trabalhar com isso. Para a perda de peso, na sua opinião, alimentos caseiros ou ração terapêutica? Depende, porque tem muito tutor que dá sempre um chorinho. Tá? Então, na comida, isso é muito mais fácil de acontecer. Certo. Quando a gente pesa a quantidade de alimento que ele vai comer por dia, na ração é uma coisa mais certinha, né? Então, se eu falo 300 gramas, são 300 gramas. Na comida, sempre vai ter um chorinho a mais. Com certeza, tá? A gente também, né? Mas, assim, em geral, a resposta, se for bem levada a sério, a resposta é a mesma. Doutora, eu vou interromper só para a gente ir então para algumas perguntinhas enviadas pelos telespectadores. Uma delas é do Jorge Luiz, do Campo Belo, e aí ele pergunta: os animais sentem o gosto dos alimentos ou só o cheiro? E aí o Bruno Caro, ele pergunta sobre os alimentos tóxicos. Eu queria que você então respondesse o Jorge e o Bruno, por favor. Legal. Então vamos começar pelo Jorge. Jorge, os cães e os gatos têm preferências diferentes das nossas quando eles vão se alimentar. Então, o que é mais importante para eles, né? Eles preferem primeiro o cheiro e depois a textura do alimento. Então, eles têm uma superfície olfativa muito superior, muito maior que a nossa. Então, o olfato para eles é o principal sensor. O segundo sensor é a textura, né? Então, principalmente os gatos, eles tocam o alimento antes de comer, né? Então, eles têm essa preocupação na textura. Os cães também. Então, tem cães que preferem alimentos mais crocantes, alimentos mais úmidos, mais macios, né? Mais em pasta, varia bastante. Então, a textura e o aroma são os principais sensores. Em terceiro lugar, viria o paladar, né? O sabor, vamos dizer assim, que não é tão importante, mas é importante. Se for ruim, não vai comer, né? Exatamente, principalmente os gatos, né? Os gatos são super exigentes com relação à palatabilidade do alimento. Então, palatabilidade é um termo que abrange tudo isso que eu falei, né? Então, ele tem várias influências aí para o animal se interessar ou não por aquilo. Doutor, eu garanto que você não respondeu só a pergunta, a curiosidade do Jorge, mas de muita gente que está assistindo a gente agora. E os alimentos tóxicos? A gente tem alguns alimentos que são tóxicos, que a gente deve tomar cuidado e escrever, deixar ali na porta da geladeira para ninguém de casa oferecer. Boa, Carla. Vamos lá. Cebola e alho, chocolate, uvas de todos os tipos, com semente, sem semente, uva passa, as oleaginosas, algumas castanhas são perigosas. Oriento a não oferecer, tá? Bebidas com cafeína, então chás, né? Principalmente chá branco, vermelho, chá mate, chá preto, que são ricos em cafeína, a gente também não oferece, né? E plantas, eu acho que é legal também a gente falar, porque tem algumas plantas que são muito perigosas. Tem gatos que mexem em plantas, então orquídea, lírio, né? Azaleia, violeta, samambaia. Então, se você pegou seu pet mexendo nas plantas ou viu que ele comeu uma cebola ali da fruteira, né? O que pode acontecer com ele? Ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia, ele pode ter tremor, ele pode ficar um pouco mais cambaleante, né? Atáxico. Quando notar esse tipo de alteração, o mais importante é ligar para o veterinário responsável por ele, pedir orientação de emergência e levar ele na sequência para atendimento, né? E de preferência levar o que você viu ele comer. Porque às vezes tem uma planta em casa que a gente acha que é inofensiva, né? Ou que no passeio ele pegou ali uma plantinha, começou a passar mal e a gente nem sabe que planta é aquela. E aí a gente consegue diagnosticar o que está acontecendo com ele, né? Eu acho que é bem importante esses primeiros socorros aí numa intoxicação. Então, doutora, para a gente encerrar o programa, eu queria que você respondesse a pergunta do milhão. Exatamente, Caterine. Uma coisa séria, né, gente? Importante levar essa informação para vocês aí de casa. Doutora, agora a pergunta que não quer calar.
essas rações transgênicas, não transgênicas, fala um pouquinho sobre isso, os malefícios, os benefícios que podem trazer para os animais e também aquela questão que está todo mundo falando, né? Ração dá câncer? Desmistifica isso, pelo amor de Deus. Não, Marcelo, não. A ração não tem todo esse poder. Na verdade, o câncer, ele é multifatorial. Então, uma luz pode causar câncer, né? O raio UV, poluição, sedentarismo, obesidade, tabagismo, uma série de coisas e o fator genético, né, que a gente não pode esquecer. Então, é claro que o conjunto da ópera pode fazer o animal ter câncer, como a gente, né? Mas não dá para falar que foi só a alimentação. Hoje a gente preconiza que os alimentos não tenham corante, isso sim, tá ligado, né? Okay. Que tenham o mínimo possível de agrotóxico, transgênico, como a gente falou, né? Então, a transgenia, ela favorece o uso de menos agrotóxico no alimento e buscar sempre um alimento de boa qualidade. Então, tá ligado à nossa alimentação também, né? Quanto mais colorido, né? Quanto mais variado o nosso prato, mais vitaminas, mais antioxidantes, e assim a gente quer que o alimento do pet seja, né? Que tenha ricos antioxidantes, vitaminas de boa qualidade, que seja muito digestivo, né? Então, assim, seria difícil falar que a ração teria toda essa culpa, né? Eu acho que é multifatorial, tá relacionado também a cruzamentos aí entre animais muito próximos na família, né? Que a gente acaba selecionando coisas que não são tão boas. Então, não é a ração que causa câncer, Até não. a própria evolução da medicina, né? Dá uma continuidade maior à vida do animal. Sim, né? Hoje a gente tem uma população geriátrica muito grande, né? Os cães e os gatos estão vivendo muito mais. E estão tendo doenças de velhinhos, né? Eu já estou aí há 20 aninhos cuidando de pacientes que comeram rações lá atrás, transgênicas. Estão aí, felizes e contentes. Os meus cães sempre comeram ração de boa qualidade, né? De preferência super premium. Importante. É muito importante isso, né? Tentar buscar o que o bolso consegue pagar, né? Mas, então assim, eu indico as duas formas de alimentação, cada uma tem a sua indicação, a sua necessidade, né? Mas uma alimentação comercial, uma ração de boa qualidade, ela vai fazer com que o animal tenha mais saúde, mais qualidade de vida e estender a longevidade aí, claro. Doutora, o programa chegou ao fim. É um papo que, assim, rende um dia inteiro, né? A gente conversando. Vamos convidar a doutora para voltar outras vezes aqui, falar mais um pouquinho sobre nutrição em animais. Doutora Carla Maion, do Hospital Veterinário Pet Care, que é especialista em nutrição de animais, de cães e gatos especificamente. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vinda, como o doutor falou, outras vezes. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pelo interesse. É um assunto que acho que tem uma tarde inteira para a gente falar, né? Se vocês quiserem. Todas as dúvidas que chegarem, estou super à disposição para ajudá-los. Combinado. Obrigado. É isso, Mais Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela participação de você aí de casa e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, até a próxima.